O silêncio de Justino. Aqui é forte. É forte. O autor cristão do século II, que é conhecido por ter feito uma defesa significativa da existência de Jesus Cristo, é Justino Mártir. Justino nasceu por volta de 100 e morreu como mártir por volta de 165. Ele é notável por suas apologias ou defesas dirigidas aos romanos, onde ele defende a fé cristã contra acusações de ateísmo e imoralidade. Justino Mártir defende a existência de Jesus Cristo, mencionando detalhes sobre a vida, a crucificação e a ressurreição em seus trabalhos. Primeira apologia, escrita no início do século II, e Diálogo Trifão. Essas obras são valiosas para entender as crenças e as defesas dos primeiros cristãos do século II. Além disso, Justino Mártir defende a moralidade dos cristãos e esclarece mal-entendidos sobre as práticas cristãs. Suas apologias são valiosas não apenas como uma defesa da existência de Jesus, mas também como uma visão do cristianismo primitivo e sua relação com a sociedade romana. Justino Mártir menciona, olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Justino Mártir menciona Pôncio Pilatos e o julgamento de Jesus em sua primeira apologia. Em particular, ele refere-se a Pilatos em relação à crucificação de Jesus. Essas referências são importantes porque fornecem uma perspectiva cristã primitiva sobre eventos cruciais da vida de Jesus e como os primeiros seguidores de Cristo interpretaram em um contexto apologético, buscando convencer os romanos da legitimidade e verdade do cristianismo. Em uma conversa fictícia, eu já mostrei isso aqui para vocês, por que é fictício isso aqui. Em uma conversa fictícia com um sábio judeu chamado Trifão, Justino Mártir usa argumentos filosóficos de Platão, como também passagens do Antigo Testamento, para provar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e Salvador da humanidade. Além disso, Justino observa que cristãos, e não os judeus, são os novos eleitos da nova aliança de Deus. Porém, em um momento no diálogo de Trifão, diz não saber quem seria Jesus. Trifão diz que não sabe quem era Jesus. Veja o que Trifão diz aqui. Ele diz assim: eu aprovo suas observações e admiro a avidez com que você estuda as coisas divinas. Mas seria melhor para você ainda permanecer na filosofia de Platão ou de algum outro homem, cultivando resistência, autocontrole e moderação, em vez de ser enganado por palavras falsas e seguir as opiniões de homens sem reputação. Aí ele diz o seguinte: mas Cristo, se ele realmente nasceu e existe em algum lugar, é desconhecido. Olha o que ele diz aqui. Mas Cristo, se ele realmente nasceu e existe em algum lugar, é desconhecido. Cris, é forte isso. E nem mesmo conhece a si mesmo. E não tem poder até que Elias venha para ungí-lo e torná-lo manifesto a todos. E vocês, tendo aceitado um relatório infundado, inventaram um Cristo para si mesmos. E por causa dele estão perecendo sem consideração. Olha o que ele diz aqui. Mas se Cristo, se ele realmente nasceu e existe em algum lugar, é desconhecido. E ele está dizendo o quê? Que ele não sabe nada sobre Jesus. Ele está falando que não existe esse personagem. É isso que ele está dizendo. Aí só para a gente fechar aqui. Por que Justino, no diálogo com Trifão, não aproveitou a oportunidade de citar Joséfo? Segundo Louis Feldman, uma citação de Joséfo seria um argumento forte para refutar a acusação de que Jesus nunca viveu. Se existisse o testemunho flaviano, Justino teria usado essa evidência para responder às dúvidas sobre a sua existência, já que essa era uma das principais acusações de Trifão contra o cristianismo. Então, Trifão está dizendo que Jesus não existe. É isso que Trifão está dizendo. Arthur Drills, lá do século XIX, escreveu o seguinte sobre o diálogo de Trifão: Justino, pelo menos, não poderia ter tido melhor argumento do que o testemunho de um compatriota no seu diálogo com o judeu Trifão. Arthur Drills tem a mesma opinião de Feldman e a mesma que eu e o Christian. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, foi o Álvaro, né, o historiador aí, que fez uma refutação a esse nosso vídeo.
dizendo que o Trifão não estava dizendo que Jesus não existiu. Ele estava falando que Cristo não era o Messias. Só que não é o que o Feldman e o Arthur Drills entenderam também, Cris. Exatamente. Eles entenderam o mesmo que nós entendemos, que, olha, era a grande chance dele dizer que Jesus existiu. Continuando aqui, ó. Eu já paro para você falar. Ainda no diálogo com Trifão, Justino menciona a crucificação de Jesus sem se referir ao testemunho flaviano. Foi Jesus Cristo, ele diz assim, foi Jesus Cristo quem nos ensinou essas coisas, tendo nascido por esse fim crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador de Judeia na época de Tibério César. Ele menciona Pilatos e a crucificação, mas não recorre à passagem de Joséfo, que teria sido uma referência útil para fortalecer sua argumentação. Ainda mais intrigante é quando Justino tenta convencer Trifão de que Jesus era o Cristo e realmente foi crucificado por Pilatos. Cris, quem que ele vai mencionar aqui? Quem? O livro de Atos de Pilatos. Então, veja, essa passagem de cima aqui, que o Trifão diz que Jesus aqui ele não nasceu e não existe em nenhum lugar, vários historiadores escreveram sobre isso. Agora, isso aqui que eu vou mostrar para vocês foi uma sacada minha e do Cris. E eu quero que vocês prestem atenção que essa aqui também, como a anterior, é forte. E muito mais forte, Cris. Então, veja que ele cita aqui que Jesus foi crucificado, foi julgado por Pilatos e crucificado. E ele tenta convencer Trifão de que Jesus era o Cristo. E o que ele vai usar? O livro Atos de Pilatos, do século II. Ele vai dizer o seguinte aqui. E, novamente, em outras palavras, por meio de outro profeta, ele diz: traspassaram minhas mãos e meus pés, e sobre minha vestimenta lançaram sortes. E, de fato, Davi, o rei profeta que proferiu essas coisas, não sofreu nenhuma delas, mas Jesus Cristo estendeu as mãos, sendo crucificado pelos judeus, falando contra ele, e negando que ele era o Cristo. Olha só, os judeus negando que ele era o Cristo, Cris. Exatamente. Mas para José foi ele é o Cristo. Veja como não faz sentido o testemunho flaviano e nem a passagem de Tiago, Cris. Nem o próprio texto do Trifão, ele está dizendo, olha, que os judeus não acreditavam que ele era o Cristo. E nem Trifão. E depois que ele foi crucificado, lançaram sorte sobre o vestimento e o crucificaram e repartiram entre eles. E que essas coisas aconteceram, você pode verificar pelos Atos de Pilatos. Caramba, Cris! Aí a gente escreve assim: aqui Justino novamente tinha uma oportunidade perfeita para citar o testemunho flaviano, mas opta por não fazê-lo. A ausência dessa menção levanta questões sobre a autenticidade e a circulação do testemunho flaviano na época de Justino. Se Justino conhecesse e considerasse esse testemunho autêntico e acessível, seria natural esperar que ele utilizasse para fortalecer suas alegações sobre Jesus. A falta de referência sugere que Justino talvez não conhecesse a passagem ou não a considerasse suficientemente confiável para o seu propósito apologético. Ou seja, ou não existe a passagem, ou para ele aquilo ali não era confiável. Porém, se realmente existisse o testemunho flaviano, Justino teria usado contra Trifão e mostrado que um dos escritores judeus, que era famoso tanto em Israel quanto em Roma, tinha conhecimento sobre Jesus. Essa é uma grande evidência contra o testemunho flaviano, muito antes mesmo de origem do século III, trazer apenas a passagem de Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, o qual também desconhece a passagem josefina. Luiz Feldman diz que, se a passagem estivesse no texto original de Joséfo, seria natural que Justino Mártir a citasse em sua discussão com Trifão. E aí, ainda digo mais, não sei se você vai falar mais algum trecho. Pois seria uma resposta poderosa. Seria uma resposta à acusação de Trifão sobre o cristianismo se basear em um boato e Jesus ser desconhecido. Nenhum cristão pré-niceno citou Joséfo em suas defesas. Isso aqui, quem vai dizer isso aqui é o Feldman também. Nenhum cristão pré-niceno citou Joséfo em suas defesas judeus, especialmente devido à acusação no diálogo de Trifão de que Jesus nunca existiu e ao desejo dos cristãos de converter judeus.
Se Joséfo tivesse escrito qualquer coisa de Jesus, e como Justino veio 50 anos após Joséfo, ele com certeza o leu, teria citado obrigatoriamente o testemunho flaviano. Tá? Então, isso aqui, quem vai falar isso aqui é o Feldman. Ó, por que eu acho que a hipótese dele não ter acessado Justino é viável? Por que não é viável? Primeiro, tá? A família de Justino Mártir, ela foi enviada para a Galileia, para morar lá logo depois da destruição do templo, tá? Então, Justino Mártir, ele cresceu e aprendeu e foi pago, porque o que o pai dele fazia, ele fazia pelo governo romano. Tudo que ele aprendeu foi pago antes dele se tornar cristão. Sim, Tá. e como que ele não conhecia Joséfo, que era famoso por ser um aliado dos flavianos? Sendo aliado dos flavianos e escrevendo sobre aquela terra onde ele mora, para onde o pai dele foi enviado, qual a principal obra romana que você procuraria na biblioteca, Francis? Sim. Qual a principal? A principal obra disponível na biblioteca romana sobre a terra que o pai dele está encarregado e que ele futuramente vai estar encarregado está na biblioteca romana, que é a obra de quem? Flávio Joséfo. Então, essa coisa, ele não teve acesso, ele não ficou sabendo, é incabível. Não cabe. Só quando ele estudou muito, só quando ele se formou, só quando Roma gastou rios de dinheiro com o estudo dele, é que ele se tornou cristão. Multiversal Flaviana.